Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos dar continuidade às nossas videoaulas, hoje então a nossa terceira aula, tá? Ainda sobre o mesmo assunto, nós demos muita sorte, porque tanto na primeira, segunda e agora a terceira aula estamos falando sobre o mesmo assunto, tá? Eu dividi esse assunto em algumas aulas, e é o último assunto para nós finalizarmos o conteúdo da apostila do primeiro bimestre, ok? Então, hoje é a terceira aula ainda sobre determinantes de substantivo. Ou seja, quais são as palavras que se referem ao substantivo dentro de uma frase. Nós começamos fazendo uma revisão sobre o substantivo, e aí falei sobre locução adjetiva e adjetivo, preposições na segunda aula, e hoje falaremos sobre numeral, artigo e pronome, tá? E aí vocês já vão poder realizar as atividades da apostila de vocês, tá? Então, é uma sequência de 3 aulas sobre o mesmo assunto. Então, vamos para os slides, vamos dar sequência a esse nosso conteúdo. Determinantes do substantivo, parte 3, tá? Porque nós dividimos esse mesmo assunto em alguns vídeos, eu dividi. Então, hoje, artigo, numeral e pronome. A começar pelo artigo. Então, o artigo, ele é uma classe de palavras, assim como, vamos lembrar, então, que na língua portuguesa, as palavras, elas são divididas em 10 classes. Eu sempre falo isso para vocês nas nossas aulas, né? Então, nós temos lá o substantivo, o adjetivo, o pronome, o advérbio, o verbo, a conjunção, a interjeição, o numeral. Então, o artigo. Então, são 10 as classes de palavras da nossa língua portuguesa, né? Cada um tem uma função dentro da língua. O substantivo tem a função de dar nomes aos seres. Então, tudo que existe recebe um nome. E esses nomes são os nossos substantivos. As características dos objetos, das pessoas, das coisas, né? São os adjetivos. Então, livro grosso, né? É uma característica desse livro. A palavra grosso é um adjetivo, não é um nome, porque é uma característica do livro, né? O adjetivo depende do substantivo. Enfim, todas essas classes de palavras têm uma função, tá? Então, nós falamos bastante sobre o substantivo, que é o que dá nome, o adjetivo e a locução adjetiva, que nomeia, né? Amor de mãe. Então, eu estou caracterizando esse amor, estou dizendo que o amor é de mãe, então eu usei uma locução adjetiva, mas poderia dizer também que o amor é materno, e aí eu usaria um adjetivo. E o artigo? Quem é o artigo? Essa classe de palavras aí nessa história toda. O artigo é uma palavrinha que vai estar sempre antes do substantivo, sempre, com a função de especificá-lo de modo preciso ou vago. Então, o menino saiu correndo. Quando eu digo que o menino saiu correndo, pressupõe-se que quem está me ouvindo ali, ou que pelo menos eu, sei quem é o menino saiu correndo. Se eu não soubesse quem é esse menino, eu diria, um menino saiu correndo, porque eu não sei quem é esse menino, tá? Então, quando eu especifico de forma precisa, eu vou usar os definidos. Quando eu especifico de forma vaga, eu vou usar os indefinidos. Daqui a pouco eu vou mostrar a tabelinha para vocês. Então, eu coloquei aí alguns exemplinhos. Na pequena cidade onde moro, há um rio. Então, ali no finalzinho, tem o substantivo rio. É o substantivo, é o nome ali de um lago muito grande, enfim, nós chamamos isso de rio. E aí, antes do substantivo rio, tem o artigo um, tá? Então, na pequena cidade onde moro, há um rio. Eu especifiquei que rio é esse? É Rio Paraíba? É rio... Qual rio é esse? Eu não especifiquei, é como se eu não soubesse que rio é esse. É um rio qualquer. Tem um rio na pequena cidade onde eu moro. É como se eu não soubesse que rio é esse, tá? Mas se eu digo que o rio corta a cidade, aí sim, é como se a ideia que passa quando eu uso esse artigo definido é que eu sei que rio é esse. Ou eu, que é o locutor da frase, ou o ouvinte dessa frase, tá? Então, ou quem fala ou quem está ouvindo, uma dessas duas pessoas, quando eu uso o artigo definido, pressupõe-se que ele já sabe de que rio se trata.
Quando eu digo que o rio corta a cidade, pressupõe-se que eu sei que rio é esse. Se eu digo que um rio corta a cidade, eu não sei que rio é. Eu sei que é um rio qualquer, ok? Então, eu tenho aí tantos artigos. Essa é uma das classes de palavras que tem menos palavrinhas. Essa é mais fácil de guardar. Então, eu tenho os artigos definidos e os indefinidos. Os artigos definidos, eles especificam de modo preciso e os indefinidos de modo vago. Então, vamos lá para a classificação que está aqui. Então, olha só. Os definidos indicam que se trata de um ser específico, um ser conhecido do falante ou do ouvinte. Quem são os artigos definidos? O a, os e as. Então, eles sempre vão aparecer antes do substantivo. Sempre. O homem, a mulher, as crianças, os bosques. Sempre vai aparecer antes do substantivo. As aulas, as videoaulas, as casas, os prédios, vai estar sempre antes, tá? Então, quando eu uso esses definidos, que são o a, os e as, quer dizer que eu já sei do que se trata, eu sei o que é de modo preciso, ou eu, ou o meu ouvinte, tá? E ali ficou um pouco confuso ali, seria um exemplo, enfim, ali tá um pouco difícil de fazer a leitura, mas não tem problema, tá? E aí o segundo tipo de artigo são os indefinidos, que vão indicar que se trata de um ser, mas de modo vago, tá? Como se eu não soubesse que ser é esse. Então, por exemplo, uma professora de português tirou as minhas dúvidas. Quando você diz para sua mãe que uma professora de português tirou as suas dúvidas, você deixa entender que você não sabe quem é essa professora. Uma professora qualquer, né, que apareceu na escola, que estava lá presente, mas que não é a sua professora. Mas se você diz que a professora de português tirou as suas dúvidas, é como se, e aí deixa subentendido, subentende-se que a sua professora de português você já a conhece, tá? Então, uma professora de português, uma professora qualquer que estava ali presente. A professora de português é a única professora que existe, só tem ela, tá? Então, não deixa nenhuma margem de dúvida. É a única que tem, é aquela professora que você já conhece, tá? Então, é essa a diferença. Os definidos são só essas 4 palavrinhas, o a, os e as. E os indefinidos também são 4 palavrinhas, uma, uns e umas. Os definidos especificam de modo preciso e os indefinidos especificam de modo vago. Você não sabe ao certo de quem se trata, tá? Essa é facinho, não tem muita dúvida. E aí, numeral. Quem são os numerais? Também aí vamos lembrar que esses determinantes do substantivo são classes de palavras que vocês já conhecem, vocês já estudaram, né? Artigo, adjetivo, substantivo, numeral. A gente está começando a fazer um estudo agora dessas palavras se relacionando ao substantivo, tá? Mas para isso vocês têm que relembrar quem são essas classes de palavras para poder entender ali a relação dentro da frase. 2 garotos bonitos andavam pela praça, né? Então, garotos é o substantivo. 2 é um numeral, se referem a garotos. Bonitos é um adjetivo, se referem a garotos também, tá? Então, a gente está começando a fazer uma análise sintática, né? Que é a relação das palavras dentro da frase. E numeral, quem são os numerais? Então, é a palavra que se relaciona também ao substantivo. Eu só vou usar o numeral para se relacionar a alguma coisa que eu estou contando, né? É assim que eu vou usar os números. Então, olha só, é a palavra que se relaciona ao substantivo, exprimindo indicações numéricas dos seres, né? Sempre vou usar o número para contar alguma coisa. Então, os numerais, quem são os numerais? Também é uma classe de palavras, assim como substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, numeral também é uma classe de palavras, e vão ser divididos em cardinais, ordinais, multiplicativos e os fracionários. Os cardinais, quem são os numerais cardinais? São aqueles que expressam quantidades exatas. Então, 1 é uma quantidade exata, 2, exato, 3, 4, 5, tá? Quantidades exatas, 4,5 é uma quantidade exata. 4 mais a metade é uma quantidade exata. Então, ali um exemplo. Hoje gastei R$80 em livros, tá? Não foi 82, não foi 83, não foi 89. Foram R$80 em livros. Então, esse 80 é um numeral cardinal.
Então, são quantidades exatas. Ordinais. Quem são os numerais ordinais? São os números que expressam ordem, como o nome já diz. Ordinais vêm de ordem e expressam ordem desses seres. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, sempre na primeira carteira, bem próximo ao professor. Né? Então, é um número que expressa ordem. Tá? Então, também é um numeral. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e assim por diante. Multiplicativos. Expressam aumentos proporcionais, né? É isso que é a multiplicação. A multiplicação são números proporcionais. Então, dobro, triplo, quádruplo são numerais também. Na língua portuguesa, nós vamos chamá-los de números multiplicativos. Se eu ler lá em um texto que gastei o triplo do que poderia, o triplo é 3 vezes o que eu podia, né? Então, é uma multiplicação. É um numeral multiplicativo. Tá? E por último, os fracionários, que expressam diminuições proporcionais de uma quantidade. Então, por exemplo, a pizza tem 8 pedaços, não tem? Comi 2/8 dessa pizza. Quer dizer que essa pizza tinha 8 pedaços, eu comi 2 partes de 8. Se a minha pizza tinha 4 pedaços, eu comi um único pedaço, eu comi 1/4 da pizza. Né? Então, esses números, quarto, quinto, o avos, né? Quando eu usar 1/12avos, também é um número fracionário, tá? Então, aí os numerais vão ser os cardinais, ordinais, multiplicativos e os fracionários. Eles vão se relacionar dentro do texto aos meus substantivos, tá? E aí, vai ficar para outra aula, então. Para a próxima aula, vai ficar os pronomes, tá? Para a gente poder finalizar essa etapa. Não, acredito eu que serão 4 videoaulas para nós finalizarmos todo esse conteúdo de determinantes dos substantivos, tá? Espero que esteja ficando claro. Nós estamos relembrando essas classes de palavras que se referem ao nosso substantivo. Então, já vimos adjetivo, locução adjetiva, preposições, hoje numerais e artigos, tá? Todas as palavras que se referem ao substantivo. Para finalizar, então, vai ficar faltando só pronomes, ok? É isso, pessoal. Até a próxima aula. Tchau, tchau.